7,75 é a nova taxa Selic, a nova taxa básica de juros do país. Será que teremos uma taxa Selic de 2 dígitos? Roda a vinheta, estagiário. 2 dígitos é 10, tá? Tu que não sabe, estagiário. Ah, vá, é mesmo? Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo por aqui. Toda quinta-feira eu sempre largo um vídeo novo para vocês. E antes de falar sobre a nova taxa Selic, teremos uma Selic de 2 dígitos de mais de 10% ou 10% ou mais. Eu preciso lembrar para você, para se inscrever no meu canal se você ainda não está inscrito e também ativar as notificações, porque assim, sempre que tem um vídeo novo por aqui, você é avisado. Pois bem, vamos entender o que aconteceu ontem então na reunião do Comitê de Política Monetária, na reunião do Copom. Este comitê, que se reúne 8 vezes por ano, na sua penúltima reunião do ano, que foi ontem, finalizou com um novo aumento da taxa Selic. Temos então agora uma taxa Selic de 7,75% ao ano. A gente vai morrer! É a maior taxa Selic desde outubro de 2017. Também é, em uma única reunião, o maior aumento, ou seja, 1,5%, o maior aumento desde 2002. Lá em 2002 a gente teve um aumento de 3% em uma única reunião e agora a gente teve um aumento de 1,5%. Então, recorde atrás de recorde, e nós vamos entender o que é a taxa Selic, por que está subindo tanto, e é tudo isso nesse vídeo de agora. Pois bem, vamos lá! Bora! Hora do show, pô! Contrariando então o que o Copom tinha dito na sua última reunião lá em setembro, ele falou assim, olha, lá na reunião de outubro eu vou aumentar mais um ponto. O Copom se contradisse e aumentou 1,5%, um pouco mais, ou 50% a mais do que ele tinha prometido. E por que aconteceu isso? Vamos entender, olha só. A inflação, o IPCA nos últimos 12 meses está em 10,38%, sendo que o centro da meta é 3,75%. Tem aquele 1,5% de tolerância, ou seja, pode chegar em 5,25%. Então a gente tem uma inflação de mais de 10% e a meta máxima é 5,25%. Ou seja, cara, eu estou no dobro da minha meta. Então eu tenho que, de uma certa forma, frear essa inflação. Tá, Lucas, mas olha só, é só por conta da inflação? É só uma inflação alta que faz com que o Comitê de Política Monetária suba os juros? Então, eu aumento os juros, o dinheiro fica mais caro, as pessoas consomem menos e a inflação reduz. É só isso? Não. Pela primeira vez eu vou falar sobre isso aqui num vídeo, eu vou explicar para você o que forma a taxa Selic. Olha só, a taxa Selic, ela é formada por 3 fatores, 3 números, ou seja, não é o Comitê de Política Monetária, eu quero tanto. Não, ele tem que respeitar o mercado, senão fica uma taxa diferente do que o mercado está enxergando. Então a taxa Selic é formada por 3 fatores. Olha só, ativo livre de risco no mundo, ou risk-free no mundo, que é Estados Unidos, mais prêmio de risco no país, mais prêmio de risco do Brasil, por investir aqui no Brasil, mais a expectativa de inflação. Porque o investidor estrangeiro olha o seguinte, olha só, os Estados Unidos me paga mais ou menos 0,25 ao ano. Para investir no Brasil, tem que ter um prêmio por esse risco, tem que ganhar mais do que 0,25. E também tem que ganhar a expectativa de inflação, que é basicamente recolocar, ou seja, atualizar o poder de compra. Então pensa comigo, Estados Unidos aqui, risk-free, isso aqui é uma taxa que não depende da gente, o risco país aumentou muito e a expectativa de inflação aumentou muito. Então dos 3 fatores eu tive alta em 2. Portanto, os 3 fatores somam o total da Selic, 2 fatores subiram, obviamente a Selic tem que subir. Então você está enxergando aqui a formação da taxa Selic, o que tem por trás da taxa Selic. Obviamente, o Comitê de Política Monetária coloca a Selic que quiser. Só que quando eu coloco uma Selic muito abaixo do que esses 3 fatores estão indicando, tem evasão de dinheiro. Os caras vão embora daqui. Ah, tu está pagando menos do que deveria pagar. Então, para a gente entender por que tem uma Selic tão alta, tem que entender esses 3 caras. Os Estados Unidos não dependem da gente, que eu te falei. Risco país aumentou muito, principalmente na última semana, porque aumentou o risco fiscal, principalmente pelas declarações do governo de furar o teto de gastos para 2022. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, mas estão falando assim, eu não vou respeitar o teto de gastos 2022, fez uma manobra lá que vai colocar despesas adicionais dentro do orçamento, algo que não era permitido desde 2017, quando foi aprovada a PEC do teto dos gastos. Então assim, aumenta o risco fiscal, eu vejo mais risco no país e a expectativa de inflação sobe mais ainda, porque pensa comigo o seguinte, os caras vêm com desconfiança no Brasil. Então na prática, tiram dinheiro daqui, ao tirar dinheiro daqui o dólar sobe, dólar subindo, mais inflação. Então, dos 3 caras que formam a Selic, coloca de novo o gráfico aí, estagiário, por favor, olha só, eu tenho expectativa de inflação subindo muito, tenho risco o país subindo muito.
Então, logicamente, não tem o que fazer. O mercado está pedindo mais juros para investir aqui porque enxerga mais risco ao investir aqui. Lembra que Selic é o que remunera os títulos públicos do governo brasileiro. Então, o governo brasileiro pensa, ou eu aumento a minha taxa Selic, ou eu não vou ter investidores vindo para cá. Se eu não tenho investidores vindo para cá, ou até indo embora, eu tenho dólar mais alto, inflação mais alta e só piora a situação do nosso país. Então, o que vai acontecer é o seguinte, cara, o Copom já falou, na reunião de dezembro, tem mais uma reunião esse ano ainda, aumenta de novo mais 1,5. Então a gente vai ter uma nova alta, indo, portanto, a 9,25. Fechando o ano, portanto, em mais ou menos isso, 9,25. Já em fevereiro, que é a primeira reunião de 2022, aí sim, já teremos, pode cravar aí, já teremos taxa Selic de 2 dígitos e ela deve ser mantida pelo restante do ano de 2022. Comitê de Política Monetária tentando ajustar a situação econômica, porque, de novo, agora você já sabe, a Selic é formada por 3 itens, joga de novo o infográfico aí, estagiário, desses 3 itens, 2 estão em bastante alta, portanto, o total, né, o formato, o resultado que a taxa Selic acaba subindo também. Este foi, portanto, o 6º aumento desse ano 2021 da taxa Selic. Quero lembrar para você que em agosto de 2020 a gente tinha uma Selic de 2%. Iniciamos o ano 2021 com essa mesma Selic de 2%. E vamos fechar a Selic de 2021 com 9,25%, muito provavelmente. Então, galera, não foi um ano simples, nada foi simples, na verdade. A gente continua com uma inflação muito alta, a gente conseguiu aumentar a percepção de risco que os caras enxergam dentro do nosso país. Momento de uma situação bastante incerta economicamente, mas estamos aqui para explicar tudo para vocês toda quinta-feira, beleza? Deixa um like se você gostou, cravei para você, ano que vem tem 2 dígitos de Selic sim, espero você quinta-feira que vem. Beijo, fui, tchau!